Então vamos dar sequência. Nessa segunda aula aqui nós vamos passar para a próxima parte e trabalhar aqui com variáveis, que é o que nós escutamos muito falar aí na construção de programas. Quem acompanha meus cursos aí já, né, de programação, o tempo todo escuta eu falar em variáveis. Aqui nós vamos entender na teoria o que é e eu já vou mostrar também na prática. Então, variável é o espaço reservado na memória para receber um tipo, né, específico aí de uma informação ou um valor. E aqui tem alguns tipos de variáveis comuns a gente encontrar em algumas linguagens, embora eu vou definir elas ali já no próximo slide. Então, tipo float geralmente recebe valores decimais, string para texto aqui, tipo inteira, e tem várias outras. Isso aqui também pode variar de linguagem para linguagem. Aqui no próximo slide eu mostro alguns tipos de variáveis que é padrão para todas as linguagens. Então, por exemplo, que eu falei ali, tipo de caractere ou string, que significa que pode armazenar qualquer tipo de valor desde que ele esteja entre aspas. Então a gente costuma falar, poxa, string só recebe texto? Não, ele recebe números também, mas desde que eu coloco esses números assim, ó, entre aspas, aí é como se ele fosse recebido da mesma forma que um texto. A gente vai trabalhar com ele também e entender essas diferenças aí. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei um texto, né? Hugo é meu nome. Aqui realmente é um texto. Aqui já são valores numéricos, mas está entre aspas, passa a ser do tipo caractere ou string. Qualquer outros objetos também, como eu defini aqui, ponto de exclamação, arroba, tudo isso pode ser string, desde que esteja entre aspas. Aqui tem outro tipo, inteiro ou integer, isso aí depende do tipo de linguagem, né? Tem vezes que você pode declarar a variável só assim, ó, int ou o int. Então isso aí varia de uma linguagem para outra. Aqui nós temos então, né, significa que nós podemos armazenar qualquer tipo de número inteiro, seja positivo ou negativo. Dependendo da linguagem, você pode também ajustar isso aí. Por exemplo, no Flash com ActionScript, às vezes eu preciso só de valores positivos, aí eu utilizo inteiros positivos, eu utilizo o int, que esse u aqui define que só vai ser valores positivo aí no caso, valores inteiros positivos. Mas isso também, como eu falei, varia de uma linguagem para outra. Tem umas que não tem nem como fazer essas definições. Aqui um exemplo de valores numéricos ali, tanto negativos quanto positivos. Nós temos um próximo que é do tipo real, né, que significa que nós podemos armazenar qualquer tipo de número, positivo, negativo, além de também números decimais, né, igual está aqui 9.9, 10.3. Em algumas linguagens esse ponto pode ser substituído por vírgula, isso varia de uma linguagem de programação para outra. Lembrando, linguagem de programação é o tipo de linguagem que você vai escolher para programar. Tem várias, como eu falei, PHP, C Sharp, ActionScript, então são várias. E isso varia de uma para outra. Temos aqui do tipo lógico ou booleano, que são variáveis que recebem um valor verdadeiro ou um valor falso, geralmente representado por true, né, que é o verdadeiro, e false, que é o falso. Isso aqui também a gente trabalha bastante. Às vezes a gente declara uma variável, ela começa com verdadeiro. Aí, em algum momento do seu código, se acontecer alguma coisa, ela passa a ser falsa. Então, isso aqui auxilia bastante a gente aí a trabalhar e programar, né, desenvolver aí os nossos programas. E aqui, né, no último slide, nós vamos trabalhar com o Visual G, né, que é um programa que eu tinha falado que a gente vai utilizar aqui no curso de lógica para estar criando e escrevendo as nossas linguagens. A partir da próxima aula nós já vamos escrever, né, o programa, criar o programa escreva e um programa leia, para que vocês possam começar a entender. Antes, eu quero só dar uma explanada aqui sobre variáveis. Eu estou utilizando o Flash, nós vamos instalar na próxima aula aquele programinha. Não precisa de ter ele não, é só para que vocês entendam na prática o que são linguagens, o que são variáveis ali que nós falamos, e os algoritmos também. Aqui eu tenho a versão 2.0 e a versão 3.0. Então, em uma linguagem, você pode ter mais de uma versão também, e isso diferencia, como aqui, por exemplo, no Flash. Eu vou entrar aqui no painel de ações, só para que eu possa trabalhar, né, direitinho e mostrar para vocês como e para que funciona uma variável na prática. Eu vou criar aqui um programa que vai somar dois números aqui bem rapidinho. Então, para isso, eu preciso de ter uma variável que guarde esses números. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui, né? Cada linguagem varia. Às vezes, aqui eu coloco var, tem linguagem que você utiliza um cifrão aqui na frente, né? Quem faz PHP aí já sabe,
já lembrou do que eu falei ali. Então, por exemplo, eu preciso de dois números iniciais. Os dois números vão ser somados. Então, vão ser duas variáveis. Aí eu posso declarar também, né, como vão ser essas variáveis. Essa variável vai ser do tipo inteira, do tipo decimal, string, então ela vai ser do tipo inteira aqui, e eu já posso passar um valor para ela. Ela vai ser de valor 5. A mesma coisa eu faço com a minha segunda variável. Só que, por exemplo, essa variável eu falei que ela vai ser inteira, mas eu não dei, né, nenhum nome para ela. Então, se eu for criar uma segunda variável aqui e ela não tiver nome, como eu vou me referenciar a cada uma delas? Então, não é tão necessário que você declare também, né, isso varia muito de uma linguagem para outra, se ela vai ser inteira, se ela vai ser string nesse caso, porque ela já está recebendo um valor inteiro, então algumas linguagens já entendem isso aí. Então, eu vou chamar essa de n1 e aqui eu vou chamar essa segunda variável de n2 e vou definir que ela vai ter 3. Na próxima aula a gente vai dar sequência.